Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos encarar uma jornada de arrepiar os cabelos pelos 10 tornados mais perigosos que já aconteceram nesse mundão. Preparem-se para histórias de tirar o fôlego, com drama, superação e, claro, muita destruição. Se segura na cadeira que a aventura vai começar. Em maio de 1999, Oklahoma, nos Estados Unidos, viu de perto o que um tornado de categoria F5 é capaz de fazer. Este tornado, conhecido como o Monstro de Oklahoma, foi um dos mais devastadores da história. Ventos de quase 500 km/h transformaram tudo em poeira, igualzinho a um liquidificador gigante. A força destrutiva era tamanha que parecia impossível que algo pudesse resistir. Casas viraram palitos de dente, reduzidas a escombros em questão de minutos. Famílias inteiras perderam tudo o que tinham, suas vidas viradas de cabeça para baixo. Carros voaram como folhas de árvore no Parque Ibirapuera num dia de ventania. Veículos foram arremessados a grandes distâncias, como se fossem brinquedos. O prejuízo? Mais de $1 bilhão e, infelizmente, dezenas de vidas perdidas. A infraestrutura da cidade foi severamente danificada, com escolas, hospitais e empresas destruídas. Um lembrete brutal da força da natureza. Este evento trágico mostrou a importância de estar preparado para desastres naturais e a resiliência da comunidade em tempos de crise. Em 1953, um tornado F5, daqueles de fazer a gente se benzer 3 vezes, devastou Waco, no Texas. Era uma tarde comum de primavera, e ninguém poderia imaginar o que estava por vir. O céu escureceu de repente, e o vento começou a uivar como um lobo faminto. Em questão de minutos, o centro da cidade virou um cenário de filme de terror. As ruas, antes movimentadas, ficaram desertas, e o som do vento era interrompido apenas pelo barulho de vidros quebrando e estruturas desmoronando. Prédios desabaram como castelos de areia, deixando um rastro de destruição por onde o tornado passava. Era como se a cidade estivesse sendo engolida por uma força invisível e implacável. Carros foram arremessados para tudo quanto é lado, como brinquedos de criança. O poder do tornado era tão grande que até os veículos mais pesados não tinham chance contra ele. E o pânico tomou conta, igualzinho quando o Corinthians perde um jogo importante. As pessoas corriam desesperadas, tentando encontrar abrigo, mas muitos não conseguiram escapar a tempo. Mais de 100 pessoas perderam suas vidas e centenas ficaram feridas. Famílias foram destruídas e a cidade nunca mais seria a mesma. A dor e a tristeza eram palpáveis, e a comunidade teve que se unir para começar a reconstrução. A tragédia levou à criação de sistemas de alerta e abrigos subterrâneos, que nem aqueles da Segunda Guerra, salvando milhares de vidas nos anos seguintes. Hoje, Waco é um exemplo de resiliência e preparação, mostrando que mesmo diante das maiores adversidades, é possível se reerguer e seguir em frente. Ainda em 1953, Flint, em Michigan, foi devastada por um tornado com ventos de mais de 300 km/h. A cidade, que até então era conhecida por sua indústria automobilística, viu-se no meio de uma catástrofe natural sem precedentes. Tipo um Fórmula 1 desgovernado. O tornado avançou pela cidade com uma força brutal, destruindo tudo em seu caminho. Árvores arrancadas pela raiz, casas em escombros e carros virando projéteis. A paisagem urbana foi transformada em um cenário de guerra, com destroços espalhados por todos os lados. Mais de 100 vidas perdidas e milhares desabrigadas. As equipes de resgate trabalharam incansavelmente para encontrar sobreviventes e oferecer abrigo aos que perderam tudo. Mas no meio do caos, a tragédia levou a investimentos em tecnologias de previsão do tempo. A necessidade de prever e alertar sobre tornados tornou-se uma prioridade. Novos radares e sistemas de alerta foram desenvolvidos.
permitindo uma resposta mais rápida e eficaz a futuras tempestades. Tipo aqueles que avisam quando vai cair temporal em Sampa. Esses avanços tecnológicos salvaram inúmeras vidas ao longo dos anos. Mudou completamente a forma como enfrentamos tornados. Hoje, graças às lições aprendidas com a tragédia de Flint, estamos mais preparados e equipados para lidar com essas forças devastadoras da natureza. Em março de 1925, um tornado F5, tipo aqueles corredores de maratona que não param nunca, percorreu 3 estados americanos, Missouri, Illinois e Indiana. Com quase 2 quilômetros de largura, viajou 350 quilômetros, deixando um rastro de destruição que parecia a Marginal Pinheiros em horário de pico. Mais de 600 vidas perdidas, tornando-se o tornado mais mortal da história dos Itazinhoa, um evento que chocou o mundo. Em 1989, Bangladesh foi atingida pelo tornado mais mortal da história, tipo um daqueles pesadelos que a gente não consegue esquecer. Ventos de mais de 300 km/h pulverizaram casas, como se fossem feitas de isopor, e arrancaram árvores como se fossem dentes de leite. Mais de 1.300 vidas perdidas e 80 mil desabrigadas. A falta de sistemas de alerta e construções precárias contribuíram para o alto número de vítimas. Em 2013, Oklahoma City foi atingida por um tornado EF5, daqueles de fazer a gente questionar tudo. Ventos de mais de 320 km/h transformaram bairros inteiros em escombros, como se um gigante tivesse pisado em tudo. Mais de 20 vidas perdidas e prejuízos bilionários. Mas, mesmo em meio à destruição, surgiram histórias de heroísmo e solidariedade, mostrando que o ser humano é capaz de coisas incríveis. Em 2011, Joplin, no Missouri, foi devastada por um tornado EF5, daqueles de fazer a gente perder o chão. Com mais de 1 quilômetro de largura, destruiu casas, escolas, hospitais e empresas, como se fossem brinquedos de criança. Mais de 150 vidas perdidas e prejuízos bilionários. A cidade precisou se unir como um time de futebol para se reconstruir. Em 1947, Oklahoma foi palco de um dos tornados mais devastadores da história. O tornado de Woodward percorreu quase 300 quilômetros, destruindo tudo em seu caminho, igual formiga em piquenique. Mais de 180 vidas perdidas e centenas de feridos. Uma cicatriz profunda na história de Oklahoma. Em 1905, um tornado atravessou Manhattan, causando pânico e destruição. Tipo um filme de Hollywood. Prédios tiveram janelas estilhaçadas, telhados arrancados e árvores derrubadas. Navios no rio Hudson foram jogados como se fossem barquinhos de papel. Apesar da destruição toda, o número de vítimas foi relativamente pequeno. Em 1973, Bangladesh enfrentou mais uma vez a fúria da natureza, tipo um replay daqueles filmes que a gente não quer ver de novo. Um tornado com ventos de mais de 200 km/h arrasou vilas inteiras, deixando mais de 1.000 mortos e milhares de feridos. Uma tragédia que marcou profundamente a história do país. E aí, pessoal, depois dessa viagem pelos tornados mais perigosos da história, qual te deixou mais chocado? Qual te deu mais medo? Conta pra gente nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima!